Olá, companheiros, hoje é Nusa. A gente vai encerrar essa primeira parte da apostila, que fala sobre Brasil Colônia. Talvez voltemos, esse conteúdo ainda até o final do ano. E a gente vai encerrar falando sobre uma série de revoltas, manifestações, insurgências que aconteceram no Brasil, o que ajuda a desmistificar um pouco daquela ideia tão comumente divulgada de que o brasileiro ele é passivo e ele é pacífico. Não somos nenhum dos dois. A população teve participação ativa na construção do seu país, claro que talvez não em proporções unificadas dentro do âmbito do que seria uma nação. As brigas, as lutas, elas eram muito particularizadas e localizadas, digamos assim, o que ajuda a corroborar com aquela ideia de que não existia nação brasileira antes do processo de independência. E não somos pacíficos de maneira alguma. Estamos entre os povos mais violentos do mundo. Se um cara da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico viesse passear pelo Brasil, ele certamente tomaria muito cuidado, porque tem certos perigos aqui no Brasil que, enfim, precisam ser muito levados em consideração. Então, o brasileiro não é passivo nem pacífico, e a gente vai ver aqui algumas manifestações de cunho mais elitista, de cunho mais popular, mas que ajudam a entender melhor a insatisfação que estava havendo nessa colônia para com a sua metrópole, tá bom? E isso ajuda até a ser um prenúncio do que estaria por vir aí no século XIX com o processo de independência. Então foram etapas que foram surgindo aqui no Brasil, inspiradas por algumas ideias advindas aí da Europa, principalmente, dentre elas o iluminismo, que era uma corrente de pensamento que, dentre a sua fundamentação, estava justamente na crítica ao suposto poder divino dos reis, que legitimava o que era o absolutismo, em que o rei se colocava acima do Estado, se colocava acima das leis. Então o iluminismo defendia as liberdades, não no sentido de liberalismo econômico, mas no sentido de liberalismo na totalidade do ser humano. Defendia também que todo o poder emanasse do povo, que inclusive é o princípio básico de todo governo democrático, ainda que quase nenhum governo coloque isso em prática de fato, mas é a fundamentação que legitima as constituições dos principais países democráticos e republicanos do mundo. Mas enfim, e também criticava, por exemplo, a escravidão, era uma coisa já combatida, princípios de igualdade entre os homens. Então era um momento de transformação no campo das ideias, e essas transformações elas não ficaram detidas apenas ao âmbito europeu. Aquilo chegava em outras localidades, por livros transportados aí nas embarcações, ou na cabeça de jovens de famílias mais abastadas que iam estudar na Europa e quando voltavam traziam esse pensamento que não deixava de ser uma forte contradição com o que era aplicado nas colônias, sejam elas portuguesas, espanholas, francesas, inglesas. Então esse pensamento iluminista ele foi um motor muito interessante de transformação social, e que hoje está sendo meio sufocado, infelizmente. Mas enfim, esse processo de revoltas que aconteceram, trazendo aqui agora para o âmbito da colônia portuguesa, que a gente chamou hoje de Brasil, foram motivados por uma série de fatores. Dentre esses fatores estavam a mudança no próprio conceito de capitalismo. O mercantilismo ele tinha suas limitações, haviam suas limitações, porque era um sistema econômico centrado na autoridade do rei. Então o rei ele concedia monopólios e instituía pactos coloniais, no qual aquela colônia ficava presa a ter que fazer suas negociações apenas com a sua metrópole, mas à medida que essa colônia se desenvolvia, à medida que o capitalismo industrial se expandia, aquilo ficava insustentável. Então, aquele modelo, houve uma série de embates para tentar mudar aquele modelo e implantar o que seria um modelo mais moderno de capitalismo, mais amplo, com mais possibilidades de livre mercado, de circulação de mercadorias, de introdução de sedes, de matrizes em outros lugares do mundo. Nessa época você já tinha grandes corporações, claro que não se compara ao que é hoje, digamos assim, e enfim, mas você já tinha principalmente ali
pela Inglaterra, que já era uma nação mais desenvolvida nesse período, no sentido comercial, e você tinha também outras nações poderosíssimas, como era o caso da própria França também, que movia seus tentáculos aqui por essa estrutura colonial aqui do continente americano. Okay? Então todas essas coisas iam ganhando espaço, tá bom? O liberalismo só seria organizado enquanto ideia no século XIX, começo do século XIX, por Adam Smith, mas as ideias liberais elas já circulavam antes mesmo até do nascimento do próprio Adam Smith, ou dele ter escrito aí A Riqueza das Nações, ok? Então, trazendo aqui no caso português, né, para ser mais específico, o que aconteceu foi que acabou a União Ibérica, que foi aquele processo de unificação das coroas espanhola e portuguesa. E quando os portugueses conseguiram retomar o controle sobre a sua terra em 1640, o país estava fundado em uma série de dívidas, em uma série de compromissos que tinha que cumprir. Para tanto, as opções que haviam era de tentar sugar o máximo possível da sua principal colônia, que no caso era o Brasil, e também de buscar uma aproximação com a Inglaterra, né? Para tanto, foi fechado o Tratado de Methuen, que nós já falamos, se não me falha a memória, na aula passada. Essa austeridade na colônia, essa cobrança maior, foi justamente produzindo uma série de insatisfações aqui na colônia portuguesa do Brasil, e essas manifestações elas foram transformadas em vias de fato, digamos assim, né? Com participação popular ou com movimentos mais elitizados, mas a coisa foi colocada mesmo no campo da prática. E a gente divide esses movimentos em dois grupos, que são os movimentos nativistas e os movimentos emancipacionistas. Os nativistas eles são menores e eles tendem a ser localizados. E as pautas geralmente são localizadas também. Os movimentos emancipacionistas eram os que já defendiam a emancipação de uma determinada parte do país. E aí eu peço a vocês que atentem, para algumas coisas. A gente vai falar mais para frente, mas a gente não encontra teimosamente em alguns livros a informação de que esses movimentos emancipacionistas versavam sobre uma separação do Brasil de Portugal, mas isso não está correto, pessoal, isso não está correto, como a gente vai ver daqui a pouco. Era a busca pela independência de uma determinada parte do Brasil, porque Brasil não existia. Isso aqui era uma série de colônias administradas, entre aspas, por Portugal, mas Brasil mesmo só viria a começar a ser construído com o processo de independência, ok? Que a gente verá mais para frente. E aí dentro desses processos nativistas, né, como eu falei agora há pouco, alguns bem pequenos. Isso aqui aconteceu em São Paulo. O que aconteceu? Os bandeirantes principalmente estavam se dando muito bem escravizando índios e vendendo. Isso aconteceu com muita tranquilidade no momento da União Ibérica, porque os holandeses eles dominaram o tráfico de escravos aqui para o Brasil e os escravos negros ficaram mais caros em outras regiões. Então outras províncias aqui do Brasil, outras capitanias não conseguiam comprar escravos negros por um preço acessível. Então os bandeirantes se deram muito bem escravizando índios e vendendo, principalmente aqueles já catequizados e amansados pelos jesuítas. E a Espanha nunca demonstrou grande preocupação com isso. Mas quando acabou a União Ibérica e os portugueses retomaram o controle sobre a colônia, então eles proibiram com mais dureza essa escravização do índio, e isso desagradou aos bandeirantes, aos paulistas, e para tanto eles resolveram criar uma nação independente, um reino independente de São Paulo, e escolheram um indivíduo chamado Amador Bueno, que era um fazendeiro rico, para ser rei. Detalhe que ele nem sabia disso, as pessoas queriam aclamar o indivíduo para ser rei, e ele não concordava com isso, ele sabia literalmente o foguete que ele estaria se metendo. Então ele se refugiou, foi para um mosteiro se esconder porque não queria ser aclamado rei. E aí foi um movimento pequeno que foi facilmente sufocado aí por Portugal, mas já era um
prenúncio aí do que estaria por vir. Uma outra manifestação, essa um pouco maior, se deu no Maranhão. Maranhão fica ali, é o último estado do Nordeste, na divisa com a região Norte. E o Maranhão, basicamente, a sua fonte econômica era a venda das drogas do sertão. Okay? Também eles produziam em algumas partes cana-de-açúcar e algodão. Isso era produzido lá. E a mão de obra que eles empregavam era mão de obra indígena, porque a mão de obra africana era muito cara. E isso gerou muitos problemas com os jesuítas, problemas ao ponto dos senhores, né, os fazendeiros, chegaram a ponto de prender jesuítas, e por aí vai. Para tentar resolver esses conflitos entre os fazendeiros e os jesuítas, a coroa portuguesa resolveu intervir. Para tanto, em 1682, criou a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. E o objetivo dessa companhia era de organizar a vinda de escravos para o Maranhão. Haveria uma determinada quantidade de escravos que seria anualmente levado para lá para suprir as carências de mão de obra. E também essa empresa ela organizaria o comércio, traria mercadorias necessárias para o bom funcionamento daquela capitania e também se responsabilizaria pela parte de vendas, né? O problema é que isso não funcionou a contento, porque as mercadorias que chegavam eram muito caras. As mercadorias que eram vendidas do Maranhão, né, eles não conseguiam vender pelo preço que queriam, então eles estavam perdendo muito dinheiro com isso, e isso começou a aumentar a insatisfação não só agora dos fazendeiros com os jesuítas, mas também em relação aos portugueses. A coisa começou a ficar séria, né? E então, dentre os líderes do movimento estavam os irmãos Beckman. Um deles chegou inclusive a ir a Lisboa para explicar a situação para o rei de Portugal, para ver se o rei de Portugal ficaria do lado dele. Não foi a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito. A coroa portuguesa, de uma maneira muito, né, carinhosa, prendeu os principais líderes e alguns foram degradados, foram enviados principalmente para a África e outros foram, né, enforcados, que era uma prática muito comum de se fazer, né, era o demonstrativo da tolerância da coroa portuguesa para qualquer revolta. Isso foi em 1684. Essa aqui a gente já falou, se não me engano, em sala de aula, que foi a Guerra dos Emboabas. Quem descobriu o ouro na região das Minas Gerais foram os paulistas, né, os bandeirantes paulistas. Então, quando eles encontraram ouro naquela região que depois nós chamaríamos de Minas do Ouro ou Minas Gerais, eles se consideravam proprietários daqueles espaços de mineração. No entanto, muitas outras pessoas começaram a chegar naquela área, né, em busca de um enriquecimento rápido, um enriquecimento fácil. Então eles foram para aquela área e isso começou a gerar um clima de tensão entre os bandeirantes paulistas e entre esses forasteiros, né, que por acaso eles chamavam de emboabas, em alusão a uma ave. Os índios chamavam, era uma determinada ave, eles chamavam de emboabas, porque os caras que vinham de fora usavam umas botas grandes, então eles chamavam de emboabas, uma palavra indígena. Essa tensão se tornou maior quando os bandeirantes pediram a autorização do rei de Portugal para administrarem sozinhos a região das Minas, e isso não foi respondido. Não foi correspondido. Então essa tensão fez com que os bandeirantes entrassem em guerra contra os emboabas e perdessem, né? Os bandeirantes perderam por conta disso, passaram a gradativamente ir mais para o interior, saíram aqui da região das Minas e foram para o interior, chegando inclusive a descobrir outras jazidas de ouro, onde hoje é o Mato Grosso, e na região de Goiás. Então eles encontraram ouro. Então isso foi em 1709. Também era um outro conflito de descontentamento com as ações portuguesas. Outro exemplo também, você tem aqui a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco. Isso aqui é interessante porque a principal cidade pernambucana era Olinda. Mas se você lembrar, quando a gente falou dos holandeses, vocês vão lembrar que Recife foi a cidade, né, que o Maurício de Nassau mais deu atenção. Então foi uma cidade que cresceu muito, sobretudo no âmbito comercial. Isso começou a gerar uma rivalidade entre os produtores de açúcar, né, os fazendeiros, os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Esses senhores de engenho, esses fazendeiros, eles inclusive chamavam os comerciantes de Recife de mascates, né, fazendo uma alusão ali a
aquela galera que vai de porta em porta, vendendo tecido e tal, que era muito comum no Brasil naquela época e a gente não encontra hoje. Isso acabou, né, se tornando mais grave ainda quando Portugal ascendeu Recife à condição de vila. Ou seja, nessa época Recife era subordinado a Olinda. Quando Recife foi transformado em vila, essa subordinação acabou. Isso fez com que os olindenses não satisfeitos avançassem, né, fizessem ataques a Recife e que procurou se defender. Só que Olinda era militarmente mais forte do que Recife, mas Recife contava com o apoio de Portugal e logo, portanto, acabou vencendo o conflito. E não só continuou sendo vila, como foi colocada na condição de capital. A capital que antes era Olinda, tiraram de Olinda e transformaram a capital em Recife, né? Não sei se ainda tem algum tipo de rivalidade entre Recife e Olinda. Quando eu encontrar alguém de lá, eu vou tentar me lembrar de perguntar, né? Outra também bem conhecida é a revolta de Filipe dos Santos, que muitas pessoas confundem, né, com a Inconfidência Mineira, mas essa revolta ela foi mais simples. Era uma revolta contra as tributações portuguesas. Aqui você tem uma casa de fundição. O ouro, quando ele era encontrado, esse ouro antigamente ele era vendido em pó ou em pequenas quantidades, mas interessado em ficar com uma parte dessa produção do ouro, o rei de Portugal proibiu que esse ouro fosse vendido na condição de pó e obrigou que todo o ouro produzido aqui deveria ser fundido. Para tanto, ele deveria ser levado para as casas de fundição, aqui ó, uma casa de fundição, onde ele seria transformado em barra. E dessa barra aqui, 1/5 seria retirado para ser pago como imposto para a coroa portuguesa. Deveria ser quintado esse ouro, que era uma palavra usada na época. Evidentemente que isso desagradou os mineradores, né? E dentre os que estavam insatisfeitos estava o Filipe dos Santos. E ele e outros revoltosos foram até a casa do governador da região das Minas reivindicar, né, o fim dessas casas de fundição. E o governador, a priori, ele até aceitou, mas depois de identificar os indivíduos que estiveram lá, no dia seguinte mandou os soldados irem lá e aprisionarem, né, esses mineradores aí revoltosos. E aí, mais uma vez, os castigos foram os de sempre, né, os degradados, né, alguns foram, e outros foram enforcados também, esquartejados, e colocavam partes ali do corpo em estacas na frente das minas, né? Uma coisinha bem simbólica, só para não passar despercebido. Era a maneira, mais uma vez, carinhosa com que Portugal lidava com revoltas. E aí, saindo dessas revoltas nativistas, né, menores, você começa a ter umas revoltas mais, vou usar uma palavra estranha aqui, mais sofisticadas, né? Você tem as duas principais, era a conhecidíssima Inconfidência Mineira, que se deu na cidade de Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto. Difícil investigar essa Inconfidência, né, essa revolução, porque esses líderes do movimento eles tinham medo de serem identificados, então eles não registravam as reuniões, não registravam as ideias, com medo de represálias, né? Então eles tinham esse cuidado. Então tudo que se sabe sobre essa Inconfidência é o que está nos documentos oficiais de Portugal, que não é uma fonte segura, né? Afinal de contas, a história dos vencidos não mostra a história como um todo, e sim como os vencidos gostariam que ela tivesse sido. Okay? E dentre as pautas, né, estavam justamente a separação em relação a Portugal. E eu peço a vocês que tomem cuidado com algumas coisas que vocês forem ler, certo? Se você olhar aqui na apostila de vocês, mais precisamente na página 33, você vai encontrar aqui, ó, Inconfidência Mineira. Aí aqui, ó, mais ou menos no meio da página, você vai encontrar, ó, o movimento foi o primeiro a pregar a separação política do Brasil em relação a Portugal. Isso daqui não é correto hoje, né, visto pela historiografia contemporânea. Isso não é correto, porque, como eu já disse várias vezes, não existia Brasil. Brasil não existia. O que haviam eram colônias dispersas dentro de uma mesma administração portuguesa. Esses inconfidentes de Minas Gerais, eles não buscavam a separação do Brasil, eles buscavam a separação da região das Minas. Isso não é o Brasil, é uma pequena parte do Brasil.
ok? Enfim, havia também uma outra insatisfação em relação à questão dos monopólios, né, daquele bendito pacto colonial, isso, e também os monopólios que Portugal empurrava goela abaixo aqui no território brasileiro, que impedia que a manufatura se desenvolvesse. Então você não podia produzir nada aqui no Brasil porque Portugal não autorizava, então a economia ficava estagnada. E esses fazendeiros já tinham, né, você está diante aqui de uma decadência da produção do açúcar, então esses produtores aqui de Minas Gerais, né, esses mineradores, melhor dizendo, tinham interesse de ampliar os negócios e introduzir outras culturas de produção, dentre elas a manufatura, mas Portugal não autorizava. Então esses revoltosos fizeram várias reuniões, né, para planejar e como iriam agir, e eles resolveram que o melhor momento para iniciar uma rebelião seria quando Portugal implantasse a derrama. Derrama, para quem não lembra, era Portugal exigiu que fosse enviado uma determinada quantidade de ouro, 1.500 quilos de ouro anualmente para lá, para Portugal. Caso essa quantidade não fosse atingida, soldados invadiriam a casa dos mineradores e da própria população e retirariam o que houvesse de valor até contemplar o que seria o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Evidentemente, isso seria uma atitude altamente antipopular, bem impopular mesmo. Então, quando Portugal fizesse isso e a população estivesse indignada com os portugueses, seria o momento de iniciar essa rebelião. Era um movimento extremamente elitizado, você não tinha participação popular quase nenhuma no movimento. A maior demonstração de que não era popular é que o movimento era contra o fim da escravidão. Certo? Então isso já mostrava que quem estava à frente do movimento eram pessoas que tinham escravos. Então isso já evidenciava as características, né? Era um movimento iluminista, mas aquele iluminismo mal contado, digamos assim, porque o princípio da igualdade do iluminismo aqui foi deixado meio de lado, né? O que valia no caso era a libertação de Portugal, mas mantendo os privilégios aqui dessa região do Brasil, tá bom? Dentre as reivindicações estavam a independência, né? Não do Brasil em relação a Portugal, mas da região das Minas Gerais em relação a Portugal, fim do Pacto Colonial, criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, a capital seria São João del Rei. Eles iriam implantar uma república nos moldes dos Estados Unidos, serviço militar obrigatório, né, ou formação de milícias, tá bom? Não como as que nós temos hoje no Brasil, né? Milícias no sentido de defender contra ataques estrangeiros, e eles adotaram essa bandeira aqui, ó, liberdade antes que tardia, certo? Ainda que tardia. Essa aqui era a bandeira que eles usavam, né? Uma bandeira bem de aspecto iluminista, com uma certa representação maçônica e tal, mas, enfim, era a bandeira que eles iriam colocar. O movimento não chegou aí para frente porque houve um traidor, né? Este indivíduo aqui sem pescoço, chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele era um coronel que devia muito à coroa portuguesa. Em troca do perdão das dívidas, ele denunciou os revoltosos, e Portugal iniciou o que a gente chama de devassas, né? Devassas eram investigações, digamos assim, né, para descobrir quem eram os líderes do movimento. E aí, mais uma vez, né, alguns foram degradados, expulsos do Brasil, vários receberam perdão. Quando todo mundo foi preso, todo mundo negou, certo? Então, em curtas palavras, né, quem tinha grana se livrou, cara. Quem tinha posses se livrou, ou na pior das hipóteses foi degradado. Só teve um único indivíduo que foi morto nessa inconfidência, que foi justamente o Tiradentes. O Tiradentes, ele era um alferes, né, o que seria hoje um militar de baixa patente. O Tiradentes é um apelido porque dentre os bicos que ele fazia para sobreviver estava o de tirar dentes de pessoas, né? E aí, por favor, não vamos confundir com dentista, certo? Não existia dentista no Brasil nessa época, tá bom? Dentista é uma coisa sofisticada, uma área médica que existe estudos, tal. Tiradentes, ele arrancava dentes mesmo, de uma maneira muito primitiva,
primitiva mesmo, era com martelo ou alicate, se arrancavam os dentes das pessoas. E para cicatrizar você botava café em pó ou açúcar, e você ficava prendendo dentro da boca para aquilo estancar a saída do sangue. Então esse era o trabalho que ele fazia, né? E a anestesia não existia. Às vezes era uma bebida alcoólica ou alguma coisa do tipo, só para enfraquecer um pouquinho da dor, digamos assim. Não se sabe nada sobre esse indivíduo, sobre o Joaquim José, a não sei o que ele fazia, o apelido que ele tinha, né? O Joaquim José tinha um apelido de Tiradentes. Ele não teve praticamente nenhuma liderança no movimento. Quando foi preso, negou, ficou com medo de morrer, certo? Uma coisa que destoa muito dessa imagem, cara. Olha essa imagem aqui do herói, cara, certo? Você vê que ele tá com a corda no pescoço, aí não parece que ele vai morrer, não. Parece que ele não tá nem aí, né? O cara tá nem aí que vai morrer, o bicho é doido mesmo, certo? Vida louca mesmo, vida louca, que ele não tá nem aí com essa ideia de morrer. A imagem dele muito associada à imagem de Cristo, né? Ó, Cristo morreu por nós, então ele também está indo morrer por nós. Parece que ele está indo ser crucificado aqui, ó. Né? Lembra um pouco. E essa aqui é a imagem clássica, né? Você tem o corpo dele já esquartejado, a cabeça, né, posta em cima de uma mesa e do lado um crucifixo. Olha para o rosto, cara, certo? Parece tentar fazer uma transposição aqui, sabe, do rosto de Jesus para ele. Essas imagens são todas posteriores, viu? Tiradentes foi uma construção heróica da República. Na época que a República foi proclamada e os brasileiros não faziam ideia do que era aquilo, era preciso ter um herói que representasse uma luta popular, né? Que não foi popular e nem foi herói, né? Ele foi morto. Antes de morrer, ele admitiu ter feito parte do movimento, mas não teve importância nenhuma para o movimento. Hoje ele é nome de escola, nome de time, nome de praça, ele é o patrono do Exército Brasileiro, um ilustre desconhecido, sem importância histórica alguma. Mas o herói, ele precisa ser criado, ele não precisa existir, ele só precisa ser criado, precisa de imaginação e de empurrar a goela abaixo aí da população para que acredite nisso, né? Ele só foi morto porque ele era mais pobre. Ele era mais pobre, então, meu irmão, certo? O que há de semelhante em todos esses movimentos, certo? Com exceção da revolta de Beekman, né? Que os que morreram eram pessoas consideradas socialmente importantes na época, mas em quase todos eles, meu irmão, a galera pobre se ferrava, certo? Como é o caso do Tiradentes aqui, ficou desconhecido durante muito tempo, até que a República recuperou, né? Recuperou não, criou a sua imagem de herói, tá bom? Ele foi enforcado e logo depois foi esquartejado, e o corpo dele, assim como o do Filipe dos Santos, foi colocado em alguns lugares da cidade para servir de instrumento pedagógico de Portugal, né? Para educar a população do que aconteceria caso alguém se metesse a querer fazer aquilo também, tá bom? Agora, um movimento muito mais interessante do que a Inconfidência Mineira, mas que quase esquecido, não à toa, de forma proposital, é a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, como o próprio nome já diz, se deu na Bahia, mais precisamente em Salvador. Agora, esse daqui era um movimento emancipacionista também daquela região de Salvador, era republicano e democrático. O que esse movimento tem de diferente? Primeiro, o contexto da Bahia era um contexto de crise. O que alimentava a economia baiana era a cana-de-açúcar. Como a cana-de-açúcar entrou em crise, então a economia baiana afundou. E para piorar a situação, Portugal, em 1763, ainda tirou a capital de Salvador e mudou para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da região das Minas. Para piorar, os homens ricos da Bahia preferiam vender a sua produção para a região das Minas porque era mais lucrativo. Então isso gerou fome, isso gerou miséria, isso gerou pobreza, isso gerou uma série de coisas, né, e que criavam uma insatisfação imensa na população como um todo. Essa foi um movimento popular. Ocorreram muitas investidas de cidadãos comuns aqui nesse movimento. Certo? Era um movimento que pregava igualdade social, não nos moldes do socialismo, até porque nessa época provavelmente no Brasil ideias, né, socialistas nem se sonhavam, já existiam na Europa, mas nem se sonhavam em chegar a essas ideias aqui no Brasil.
Ok? Então essa influência, né, do iluminismo, como era comum também na Inconfidência Mineira, ajudou a fortalecer esse movimento, mas uma outra coisa foi responsável por afastar as elites desse movimento, que um dos fatores de motivação estavam a inspiração em relação à independência do Haiti. E se você lembrar, a independência do Haiti se deu de uma forma extremamente violenta, sobretudo administrada por escravos, que conquistaram na marra a sua liberdade, né, inclusive dando fim aí dos seus senhores. Então, aquilo ali, a elite se arrepiava toda, só de imaginar aquela independência do Haiti, era uma coisa tenebrosa, sombria entre a elite brasileira, aquela independência do Haiti. E esse movimento afastou, então, essas elites dessa conjuração baiana e por aí vai. Mas o desfecho dela semelhante a todos os outros, né? Inclusive o movimento ele foi colocado em prática, os líderes da revolta criaram um tribunal, o Supremo Tribunal da Democracia Baiana, e fizeram, né, panfletagens pela cidade, conclamando o magnífico povo baiano a fazer parte do movimento. Mas o movimento ele acabou sendo localizado por Portugal, e aí o que aconteceu foi o mesmo que aconteceu com todos os outros, né? Quem era de posses foi absolvido, quem era de posses também de forma menor chegou a ser preso, e quem era membro da população ou ex-escravos ou até mesmo escravos, né, a punição foi enforcamento, certo? E aí eu convido vocês a observarem essa foto que está aí embaixo. Ó. Aqui são exemplos de pessoas que foram enforcadas: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. O que essa galera tem em comum, pessoal? Dá uma olhadinha aí, o que eles têm em comum, os quatro, né? Enfim, então eu encerro com essa imagem aqui, tá bom? Mostrando, né, como diria Renato Russo, né, vamos celebrar nosso passado de absurdos gloriosos, né? Então a gente infelizmente não tem muito do que se orgulhar assim da nossa história, né? A gente tem que se orgulhar desses caras que lutaram por igualdade, por justiça social, por liberdade de cativos. A gente deve, né, se orgulhar disso e não se esquecer que dentre as características aí das elites brasileiras, não só do passado, mas do presente, é a de sempre implantar o que a gente chama de punibilidade seletiva. Ou seja, dependendo da tua cor ou da tua classe social, você vai receber uma punição ou não, certo? A justiça hoje no Brasil ela se define pela tua capacidade de pagar um bom advogado e não pelo crime que você cometeu. Tá bom? Isso é muito importante para a gente não perder, né, de mente aí o quanto a sociedade brasileira é extremamente discriminatória, como ela é extremamente violenta e como ela é absurdamente intolerante em relação aos seus cidadãos, sobretudo seus cidadãos mais pobres, tá certo? Então, abraço para vocês, lembrem-se de como o nosso país foi construído, que você vai entender por que o Brasil é o que é, tá bom? Então, abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. As nossas próximas 2 aulas vão ser de correções de atividades, tá bom? Então, fiquem atentos aí, eu vou colocar as atividades que tem que fazer e vou tirar 2 aulas aí para a gente corrigir logo essa primeira parte toda, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima, valeu galera!